Bom, pessoal, então vamos continuando aqui a nossa conversa no sentido de que a gente tem então falado sobre circuitos, né, sistemas trifásicos. Então, na última aula a gente estava comentando acerca das tensões de fase e das tensões de linha, né? E justamente essa diferença era aplicável aplicável em um sistema com conexão em Y, né, ou em estrela, como esse daqui à esquerda, né? Então a gente fez essa análise num diagrama fasorial, fez essa análise nesse circuito aqui, e inclusive fez uma aplicação num sistema de distribuição de energia, né? Bom, e o que a gente vai fazer hoje, então, é uma análise parecida para um sistema em delta, tá? E aí, com isso, a gente vai ter condição de começar a resolver, de fato, alguns exercícios de sistema trifásico, buscando obtenção de tensão, de corrente, de potência e assim por diante, tá? Bom, então, veja só, se você agora analisa aqui o sistema em delta, né, que esse sistema está aqui à direita, veja a anotação aqui que eu já tinha feito, que refere-se à seguinte situação. Nesse caso, não há, portanto, duas possibilidades de tensão, né? Quer dizer, não há tensões de linha e tensões de fase, né? Justamente porque não há o ponto neutro, como a gente já comentou na aula anterior. Então, nesse caso aqui, a gente fala que a tensão de fase ela é igual à tensão de linha, tá? Ou eu gosto de falar que não há tensão de fase, né? Ou você pode pensar que elas são iguais, tá? O fato é que você só pode tomar aqui tensões entre fases, né? De A para B, de B para C, de C para A e etc. Você não tem aqui um ponto N, um ponto neutro, tá? Então aqui você não tem a figura de VAN, VBN, VCN, né? Então a tensão aqui ela é de linha, tá? Bom, agora por outro lado, você pode ter aqui diferenças com respeito às correntes elétricas. Então, aqui no sistema em delta, eu tenho o que é chamado de corrente de linha e corrente de fase, tá? Então, veja, a corrente que está saindo desse ponto do circuito aqui, caminhando aqui para a carga, eventualmente, que eu estou chamando de IAA, ela é chamada de corrente de linha, tá? E essa corrente que está passando aqui entre o ponto A e o ponto B, veja, eu estou chamando de corrente IAB, ela é chamada de corrente de fase. Então, há uma diferença entre elas, naturalmente, porque aqui eu tenho um nó, né? A corrente que passa aqui nessa fonte é diferente da corrente que vem para cá. Então, no sistema em delta, eu tenho essa diferenciação de correntes e não tenho a diferenciação de tensões, tá? De maneira análoga, né, eu posso falar em IBB, que seria uma corrente de linha aqui para a fase B, e uma corrente aqui IBC, que seria a corrente de fase correspondente, tá? Que passa apenas em cima da fonte. Então, veja, essa diferenciação de correntes, ela não acontece para o sistema em Y, né? Porque se você parar para observar, a corrente que passa na fonte aqui, ó, é a mesma que vai lá para a carga. Então, a corrente de linha seria igual à corrente de fase, tá? Enquanto que no sistema em delta, a corrente de fase é diferente da corrente de linha. Então, veja como a análise leva à seguinte situação. Quando você tem um sistema em Y, há diferenciações de tensão, né? E não há diferenciação aqui, diferenciações, né? Diferenças acerca das correntes envolvidas, né? Agora, para um sistema em delta, não há diferenças acerca da tensão, mas há diferenças acerca da corrente ou das correntes envolvidas, tá? E aí, para que a gente busque as relações entre corrente de fase e corrente de linha,
A gente tem que ir até um diagrama, fasorial, perdão, para que a gente, de maneira análoga à tensão, obtenha, então, essas relações de corrente. Tá? Veja, a gente trabalhou no nosso diagrama fasorial justamente para tentar obter a relação entre a tensão de linha com respeito a uma tensão de fase, né? E aí eu até deixei como um exercício que vocês tentassem fazer, justamente para que você trabalhasse sobre esse triângulo aqui e chegasse à conclusão que, em termos de módulo, né, em relação aos tamanhos desses segmentos, né, as amplitudes, né, das tensões, a tensão de linha ela é raiz de 3 maior do que a tensão de fase. Tá? É raiz de 3 maior do que a tensão de fase. Agora, além da relação de módulo, também existe a relação de fase. Afinal de contas, isso é uma tensão, né? E a tensão tem um valor de módulo e um valor de fase. Estou me referindo à fase da tensão, tá? Não é tensão de fase do sistema trifásico. Não confunda. Então, como que eu obtenho essas relações, né? Tanto de módulo como de fase para essas tensões? Trabalhando em cima desse triângulo aqui, tá? Essa é uma das formas, na verdade, né? Que seria uma forma geométrica, tá? Também tem uma forma algébrica, que naturalmente vai levar a gente às mesmas relações, tá? Então, se você observar esse triângulo aqui, né, traçando uma bissetriz aqui, então você vai ter um triângulo retângulo, e aí você consegue essa magnitude com respeito a essa, tá? Como aqui eu tenho a metade, você acaba tendo a relação completa. Essa relação, então, ela é raiz de 3. A gente já viu isso. Naturalmente, é a mesma relação de 127 para 220, quando eu falo, respectivamente, em tensão de fase e tensão de linha. Tá? Pois bem, agora existe também aqui uma relação de fase. Né? O que é uma relação de fase? É o ângulo da tensão de linha com respeito a um ângulo da tensão de fase. Tá? Veja só, por uma questão arbitrária e para facilitar a nossa análise, a gente colocou a fase A aqui no 0 grau, tá? A fase A no 0 grau. Então, se eu obtiver a orientação deste segmento de reta, que é a tensão de linha AB, que é a tensão de linha correspondente à fase A, tá? A gente pode falar assim porque esses índices aqui, ó, são iguais. Eu vou ter a fase da tensão de linha com respeito à fase da tensão de fase, tá? Naturalmente, a fase desta tensão de fase aqui é 0, porque ela está centrada aqui na referência, como a gente acabou de falar. Como é que eu faço isso? Olha, simplesmente veja a inclinação deste segmento de reta com respeito a este, né? Isso daqui está em 0. Tá? Então, eu tenho que ver a inclinação deste segmento de reta com respeito a um eventual eixo horizontal. Simplesmente isso. Tá? Ora, para fazer isso daí, eu vou tentar separar um pouco esse triângulo aí, tá? E vou colocar simplesmente aqui, olha, VA, né? Ou o que a gente está chamando agora de VAN, né? Uma vez que esse ponto aqui, então, é o ponto neutro, e esse ponto aqui é o ponto A, da fase A. Esse daqui, então, é o ponto B, né? E essa tensão aqui, naturalmente, inteira, ela é a tensão VAB, tá? Veja, aqui vem o começo do desenvolvimento da relação de módulo, tá? O fato da gente cortar esse cara aqui em 60 graus para cá, né? E 60 graus para cá. Aqui a gente tem 90 e aqui 30. Então, resolva esse triângulo aqui, esse triângulo NA e este ponto, tá? Para obter a relação de
distâncias, né? Para obter a relação de tamanhos, a relação de módulos ou de magnitudes desses segmentos que representam tensão, tá? Agora veja, para eu descobrir a fase, eu posso fazer duas coisas, tá? É interessante eu colocar a origem desses vetores no mesmo ponto, tá? Então eu posso pegar esse cara roxo aqui, que é o VAB, e colocar a origem dele aqui. Então eu vou ter alguma coisa desse tipo, tá? Ou pegar esse VAN e colocar a origem dele aqui e vou ter alguma coisa desse tipo aqui. Para que fique mais fácil, tá? Eu verificar essa diferença ali entre as fases, os ângulos entre eles, tá? Então, eu posso fazer uma coisa ou outra, tá? Tanto faz. Eu vou fazer o seguinte, eu vou copiar isso daqui, tá? Veja só. Então, eu vou copiar isso, vou colocar em um slide aqui adiante, para que a gente limpe um pouco aí essas anotações e a gente busque, então, esses valores de ângulo, tá? Ele vai copiando aqui. Olha aí que ele está pensando na cópia aqui que eu estava fazendo. Pronto. Então, veja, deixa eu ampliar bastante isso daqui. Eu vou limpar aqui algumas coisas, tá? Por exemplo, o seguinte. Deixa eu tirar essa seta daqui. Opa. Pronto. E então, vejam só, eu vou manter a maioria das coisas e fazer a seguinte situação aqui. Eu vou trazer esse segmento aqui para cá. Está um pouco menos poluído aí de informação. Como é que eu faço isso? Olha, eu vou pegar esse cara aqui e vou transpor ele aqui para baixo, tá? Então, a gente não tem dificuldade em fazer isso. Veja. Então, ó, peguei esse cara ali, tá? E vou colocar ele aqui para baixo. Para eu não tirar ele daqui, deixa eu ver se eu copio esse cara, tá? E vou fazer o quê? Eu vou colar ele aqui, ó. Pronto. Agora eu vou colocar ele aqui, com a mesma origem do VAB, tá? Então, se a gente analisa isso daqui de maneira bem simples, a gente já está vendo que, naturalmente, esse segmento é paralelo a esse, né? Uma vez que eles são iguais, então tem a mesma inclinação. E aqui, se eu quisesse colocar um outro segmento aqui, eu teria esse em paralelo com esse, que seriam iguais, tá? Então, o que me interessa aqui, na verdade? Me interessa, nesse momento, descobrir esse ângulo aqui, ó. Este ângulo aqui. Sei lá, vou chamar de alfa. Porque esse ângulo é justamente a inclinação deste segmento de reta com respeito a este, tá? Que é a tensão de fase. Então, com isso, eu saberia qual é a defasagem entre a tensão de linha e a tensão de fase, tá? Veja só, não é difícil fazer essa análise geométrica aqui, não, tá? Porque se você for parar para avaliar, da mesma forma como anteriormente, veja só, eu vou tirar um pouco essa anotação daqui. Então, se você tem 120 graus ali,
o que você vai ter aqui, consequentemente? 60 de um lado, né, e 60 do outro. Então, aqui você tem 60 graus. Se isso, então, foi uma bissetriz, aqui você tem 90, e aqui, consequentemente, você tem 30 graus, né? Então, veja só, se você tem 30 graus aqui, eu vou transpor esse outro segmento aqui, tá? Vou pegar ele e vou colocar para cá. Opa, cadê? Pronto, ele está aqui. Eu vou colocar ele ali, mas antes eu vou limpar aqui um pouco, tá? Como é que eu limpo? Deixa eu tirar um pouco dessas anotações daqui, para que eu simplesmente consiga colocá-lo aqui. Então, veja, eu vou pegar esse segmento e vou colocá-lo aqui. Então, veja só, a análise dessa forma geométrica aqui, né, naturalmente, leva à seguinte situação. Ora, se você tem esse segmento aqui igual aqui, tá? E esse segmento aqui igual aqui, então, naturalmente, você vai ter 120 graus aqui, tá? E esse segmento aqui vai ser uma bissetriz, né? Significa que ele vai dividir este ângulo aqui em dois ângulos iguais, tá? Seja desse lado ou desse lado. Portanto, necessariamente, esse ângulo aqui de baixo, ele também vale 30 graus. Então, qual é a conclusão aí que você chega a respeito da fase? Que a fase da tensão de linha, ela é maior do que a fase da tensão de fase em 30 graus. Então, se você tiver que escrever uma relação completa aqui, você pode falar assim, olha, a tensão de linha, ela vai ser o módulo da tensão de fase multiplicado por raiz de 3 e 30 graus adiante, né? 30 graus somados, tá? Isso vai ser válido para qualquer tensão de linha e qualquer tensão de fase, tá? Então, daqui a pouco a gente vai mostrar aqui todas as relações. Bom, o fato é que a gente estava conversando a respeito de corrente, né? E lá na corrente, então, a gente também vai avaliar o diagrama fasorial para a corrente, tá? E a gente também vai obter essas relações para as correntes, tá? Então, essa introdução aqui, ou a gente tem feito com mais calma esse diagrama fasorial, é para que a gente entenda de forma mais simples quando aparecer um diagrama fasorial aqui mais completo, tá? Então, veja que eu vou mostrar justamente agora, é um diagrama fasorial com uma quantidade de informações aqui relevante, né? Então, aqui estão eles, vejam só. Tem 4 diagramas fasoriais aqui, desses 4, eu quero que a gente tenha atenção em 2, tá? Veja bem por quê. Esses diagramas da direita, tá? Eles se referem ao que a gente chama de sequência de fases negativa, tá? Veja só, eu comentei que a gente poderia utilizar a fase A aqui na referência, né? A fase B a menos 120 e a fase C a mais 120 graus. Deixa eu mostrar um desenho um pouco melhor, um pouco menos poluído para esse caso. Então, aqui a gente tem, portanto, a situação em que você tem o a 0 grau, o B a menos 120 em relação ao A, e o C a mais 120 com respeito ao A, tá? Veja, sem algumas anotações aí que eu estava fazendo. Então, aqui, nesse caso,
a gente tem, então, os valores de fase, né, em azul e os valores de linha em preto, tá? Veja como eles foram colocados no mesmo ponto. Não tem problema, tá? Não tem problema, não. Isso é só uma maneira da gente representar e visualizar melhor as relações de fase. Então, veja aquilo que eu acabei de comentar, que esse valor de linha está 30 graus à frente desse e é maior dele por uma razão raiz de 3. Tá? Este valor de linha está 30 graus à frente deste, né? Veja que no sentido anti-horário é positivo, e é maior por uma razão raiz de 3. E aqui da mesma forma. Tá? Então, isso aqui é o que a gente chama de sequência positiva. O que é, então, especificamente sequência positiva? A em zero, né, ou numa referência, B 120 graus atrás e C 120 graus à frente. Então, a gente teria essa representação aqui para o sistema trifásico em termos de valores de fase. VAN, VBN, VCN. Veja, olha, 0, menos 120 e mais 120. Veja só, não necessariamente esses valores têm que ser absolutos, tá? Mas essa relação entre eles deve ser mantida. Por exemplo, se esse cara tiver em 10, esse cara vai estar a menos 110, né? E esse cara aqui vai estar a mais 130. Então, a relação de 120 é que tem que se manter, tá? E aí, se eu tomar aqui os valores de linha correspondentes, veja bem, foi o que a gente acabou de ver, eu chego nessas expressões aqui. Módulo raiz de 3, maior do que os de fase, e 30 graus sempre adiantado. Tá? A forma algébrica que eu havia comentado, que ela surge também, além da análise geométrica, é justamente fazendo essas contas aqui, tá? Se você pegar, por exemplo, o fato de que, olha, um VAB, tá? VAB é dado por VAN menos VBN, tá? Porque você está pegando a tensão em A menos a tensão em B. É a diferença de potencial ali, né? A DDP entre A e B. Então, se você pegar esses valores aqui de A e B e colocar na expressão, mas isso aqui está em polar. Tudo bem, passa para retangular, faz as contas, depois volta para polar e no final das contas você vai achar que o AB vale isso daqui. Tá? Então, isso é uma forma algébrica da gente obter essas relações. Né? Elas, obviamente, dão os mesmos resultados que a análise geométrica. Né? A análise geométrica é um pouco mais simples, eu vejo, né? E mais intuitiva também. Bom, então, o papo da sequência de fases. Né? Agora, se eventualmente eu trocar o B pelo C, tá? A gente vai ter a seguinte situação. A gente vai ter uma sequência negativa de fases. E aí, veja, o B vai a mais 120 e o C ele vai a menos 120. Tá? Bom, não muda muita coisa. Tá? É claro que algumas relações de fase elas se modificam com essa diferença aí, mas a gente vai traçar então o diagrama fasorial e aí o que vai acontecer? A gente vai ter essa diferença do B com respeito ao C. Tá? A análise ela é muito parecida, levando-se em conta, claro, essa situação aqui. Então, eu quero que a gente se concentre na sequência positiva. Tá? Os valores de módulo não vão se alterar se você alterar a sequência de fases. Né? Mas as relações ali de fases, naturalmente, vão se alterar um pouco. Essas duas sequências, elas ocorrem na prática, tá? Mas como elas são muito parecidas, né, e assim, a análise é fruto de um desenvolvimento muito parecido, a gente vai se concentrar na sequência, então, positiva. Então, por isso que, nesse diagrama aqui que eu havia mostrado, a gente vai se concentrar nos gráficos da esquerda, tá? A gente vai se concentrar, então, nos gráficos da esquerda. Então, deixa eu mostrá-los aqui novamente.
e aí a gente vai fazer a análise. Veja, só faz sentido esse gráfico, então, para esse diagrama fasorial, né, para tensões, se eu estiver avaliando um sistema em Y, né, porque você não tem diferença de tensões no sistema em delta, né? Agora, finalmente, para as correntes, só faz sentido um diagrama fasorial de corrente se eu estiver me referindo a um sistema em delta, né? Porque é nesse sistema em delta que eu tenho as diferenças de tensão, tá? Perdão, de corrente, tá? Então, para um diagrama fasorial de corrente fazer sentido, eu tenho que estar me referindo a um sistema em delta, né? E é aqui que eu estou. No sistema em delta, eu estou colocando as correntes de fase, que são aquelas que passam dentro das fontes das fases, tá? Então, a fase AB está aqui na referência 0 agora, aqui a BC vem para cá, numa sequência positiva, né? Que são os dois gráficos da esquerda, e aqui uma corrente de fase ICA. Veja, a relação para os módulos das correntes de linha é o mesmo. Tá? Se você for lá e fizer a análise do triângulo, ou se você fizer a tensão de nó lá em cima daquele nó, para obter as relações de módulo, você vai ver que a relação também é raiz de 3. Tá? Então, eu posso escrever assim, ó, em módulo, né, uma corrente de linha vai ser igual ao módulo de uma corrente de fase multiplicado por raiz de 3. Tá? Agora, com respeito à fase, veja que há uma diferença. Né? Quem está agora adiantado, tá? Quem está à frente agora são as correntes de fase. A corrente de linha ela está atrasada com respeito à corrente de fase. Veja, olha, IAA e IAB adiante, à frente. Tá? Essa defasagem também é de 30 graus. Então, com essa informação, a gente consegue assim, cobrir praticamente todos os valores de tensão e de corrente para os sistemas trifásicos. Né? Lembrando que os sistemas trifásicos, então, eles vão apresentar tensão de fase e tensão de linha para sistemas em Y e correntes de fase e correntes de linha para sistemas em delta. Né? E aí o sistema trifásico ele está equilibrado quando as correntes e as tensões, né, se eu me referir às de linha, têm as mesmas amplitudes, defasagens entre si de 120 graus e mesma frequência. Se eu me referir às de fase, elas têm as mesmas amplitudes, a mesma frequência e estão defasadas entre si em 120 graus. Então, os dois sistemas, os de fase e os de linha, eles formam um sistema trifásico equilibrado. Por que eu estou falando isso? Porque se você for avaliar, valores de fase estão defasados entre si de 120 graus e têm a mesma amplitude. Valores de linha estão defasados entre si de 120 graus e têm a mesma amplitude. Isso é válido para corrente em sistema em delta e tensões para sistemas em Y. Tá? Bom, então veja, com isso a gente consegue fazer aqui um apanhado geral acerca de várias informações de tensões e de correntes para o sistema sistema trifásico. O sistema trifásico ele não é complicado como às vezes parece por conta dessas várias relações de tensão, de corrente, de fase e tal. O fato é que para a gente calcular isso tudo, a gente vai utilizar uma situação que a gente chama que é um circuito equivalente monofásico, tá? Que é um modelo de circuito que não existe na realidade, mas a gente utiliza esse circuito, a gente faz uma abstração.
para que a gente consiga calcular valores de tensão, valores de corrente, valores de potência, etc. Mas é preciso ter muito cuidado na hora de utilizar esse modelo, porque ele vai se resumir a um circuito CA, como a gente vem estudando, tá? No entanto, quando você chegar nos valores finais para esse circuito resumido, tá? Equivalente, monofásico, é preciso que a gente tenha muita atenção e que a gente consiga fazer algumas relações com o circuito trifásico real que de fato está sendo analisado, tá? Vamos olhar isso a partir de agora, então, com alguma calma aqui, tá? Bom, veja só, um circuito trifásico, então, naturalmente, eu vou fazer uma ligação de uma fonte, tá? Como essa daqui, e aí eu posso ter essa fonte ligada em Y ou em delta com uma carga, tá? E naturalmente essa carga ela também pode estar ligada em Y ou em delta, tá? Então, eu vou ligar aquela fonte a uma carga como essa daqui, por exemplo, que está ligada em Y, porque ela tem um ponto em comum, tá? Então, veja só, o sistema trifásico ele pode ter essa ligação tanto na fonte como na carga. Tá? Então, quer dizer, eu poderia, fazendo aqui uma analogia, deixa eu procurar aqui justamente aquele circuito que a gente estava avaliando naquela subestação aérea. Né? Veja, se você está ligando alguma coisa nesse circuito aqui, você está ligando a fonte em Y, né? Agora, se eventualmente você liga alguma carga nesse circuito, você está ligando essa fonte na configuração delta, tá? E aí eu poderia, por exemplo, então, ligar isso no motor, tá? Digamos que eu ligo isso, que eu ligue isso no motor, tá? No motor de indução, como esse daqui, que é um motor que a gente vai estudar mais adiante. Então, esse motor ele tem aqui o acesso às suas bobinas, tá, aos seus enrolamentos, e eu posso fazer a ligação dele aqui internamente também ou em Y ou em delta, tá? Então, quer dizer, eu posso ter aqui, na verdade, 4 possibilidades de ligação entre o que a gente vai chamar de fonte e de carga para um sistema trifásico, né? Porque uma vez que você tem ou fonte ou carga, né, podendo ser ligada em delta ou em Y, eu posso ter essas 4 possibilidades aqui. Né? Eu posso ter um circuito, então, YY, um circuito Y delta, um circuito delta Y ou um circuito delta delta. Tá? Então, em todos esses casos aí, a gente vai buscar o que a gente chama de circuito equivalente. Tá? Em todos esses casos, a gente vai buscar o que a gente chama de circuito equivalente. E aí a gente vai começar analisando aqui o sistema YY, né? Como que a gente teria, então, do ponto de vista real, um sistema YY, e como que a gente busca, então, esse circuito equivalente aí para avaliar esse circuito e aí calcular tensões, calcular correntes, etc. Né? Então, veja só, um circuito YY, ele tem essa cara aqui, ó, que eu tinha desenhado anteriormente, né? É um circuito grande, né? É um circuito que parece que assusta, tá? Mas a gente vai resumir isso daí. Porque, veja, é como se a gente tivesse 3 circuitos tá? Daqueles CA comum que a gente tem tratado, em um só. Porque você tem 3 fontes, né? Então, veja, você tem aqui na fonte, então o ponto neutro, uma fonte e a fase A. O ponto neutro, uma fonte e a fase B. O ponto neutro, uma fonte e a fase C.
Isso daqui está ligado numa linha, tá? Que é o circuito, né, de conexão dessa fonte com essa carga. E a carga, naturalmente, então, também vai ter uma impedância na fase A, na fase B e na fase C, tá? E além da ligação entre as fases, aqui eu estou fazendo também a ligação entre os nêutrons. Essa ligação nem sempre vai acontecer, tá? A gente vai ver isso adiante. Então, veja, se eu estiver aqui pensando numa tensão deste ponto a este, eu vou ter uma tensão de fase na fonte, né? Se eu estiver pensando numa tensão deste ponto a este, eu vou ter uma tensão de fase na carga, tá? Essa impedância é uma impedância do circuito, né? Isso pode ser um circuito longo, pode ser um circuito grande, que tem uma impedância do condutor, né? Ele pode ser de cobre, pode ser de alumínio, e ele pode ter uma eventual impedância, tá? Agora, se eu estiver avaliando uma tensão, por exemplo, de B para C, eu vou ter uma tensão de linha, nesse caso aqui na fonte, e nesse caso aqui na carga, tá? Então, a gente vai aprender a avaliar este grande circuito aqui, que é o primeiro tipo dos circuitos trifásicos que a gente vai ver, que é um circuito, veja, Y, Y, tá? Bom, então, deixa eu mostrar um desenho um pouco melhor desse circuito, que é este daqui. Veja só, esse circuito é exatamente igual ao que eu estava mostrando, tá? Ele tem aqui as impedâncias de carga, tem as impedâncias na linha de transmissão, tá? Por favor, não há o conceito de impedância de linha, impedância de fase. Não tem isso no sistema trifásico, tá? Isso existe para corrente e para tensão. O que eu estou me referindo aqui é uma impedância na linha de transmissão, tá? Ela acontece em todos os condutores da linha. Bom, acontecendo em todos os condutores da linha, vai aparecer uma impedância na fase A, na fase B, na fase C e ainda no condutor neutro, tá? Essas pequenas impedâncias aqui na fonte são impedâncias internas da fonte, da máquina, tá? As fontes reais têm impedância interna. Isso significa que quando você as liga, cai um pouquinho a tensão, tá? Bom, então, tá aqui, veja o sistema em Y, do ponto de vista de fonte e do ponto de vista de carga, tá? É preciso que a gente faça aqui algumas avaliações e algumas considerações importantes. A gente viu que para um sistema trifásico, para que ele possa ser chamado de equilibrado, né, é preciso que, do ponto de vista de fonte, as tensões tenham a mesma amplitude, né, a mesma frequência, e aquela defasagem de 120 graus entre elas. Agora, é preciso que isso seja ligado numa carga equilibrada para que todo esse sistema trifásico seja equilibrado, tá? O que faz uma carga ser equilibrada? Impedâncias iguais nas três fases, tá? Então, se não houver impedâncias iguais nas três fases, tá? Essa carga não é equilibrada. E aí vai gerar um circuito trifásico desbalanceado, mesmo que a fonte seja equilibrada, tá? Então, esse tipo de situação acontece na prática, tá? Mas isso está fora do escopo do nosso curso. A gente vai se concentrar aqui em sistemas trifásicos equilibrados, tá? Que vai fazer uma boa base para a gente entender a grande maioria dos sistemas trifásicos. Então, veja, tomando aqui um grande circuito trifásico, escrevendo as correntes e as tensões aqui pertinentes, tá? A gente vai fazer uma análise desse circuito aqui. Eu quero que vocês avaliem isso com calma depois, tá? Mas eu não vou passar ponto a ponto essas equações. Mas vou adiantar que o que está sendo feito aqui é uma análise de tensão de nó, tá? Então, o que está sendo feito é a soma de todas as correntes, tá? Dando zero. Se eu pegar, então, por exemplo, esse ponto aqui, ó,
que a gente tem? Essa corrente chegando, essa corrente chegando, essa corrente chegando, e aí uma corrente I0 saindo, tá? Então, veja, a corrente I0 está aqui, que é uma tensão sobre uma impedância, tá? A corrente IA está aqui, que é uma tensão sobre uma impedância, B e C, tá? Então, isso é um método de tensão de nó que a gente já estudou no começo do curso. Desenvolvendo essa equação aqui, que parece ser complexa, mas não é, a gente vai chegar a algumas simplificações bastante interessantes. Por exemplo, veja, se o circuito é trifásico equilibrado, tá? Eu posso falar que a soma das tensões de fase é igual a zero. Sabe por que ela é igual a zero? Porque se você for parar para avaliar, se você for fazer a soma do sistema trifásico, você tem lá, por exemplo, faça uma análise a partir do diagrama fasorial. Tá? Então, veja esse diagrama fasorial aqui, observe as tensões de fase aqui em preto. Né? Você tem um cara para cá, outro 120 para lá e outro 120 para cá. Se você fizer o resultante disso daqui, vai dar zero, tá? Vai dar zero. Se você quiser fazer essa análise algébrica, como é que eu faço essa análise algébrica? Olha, pegue os valores de VA, de VB e de VC, por exemplo, para uma sequência positiva, que é essa que a gente vai avaliar com mais calma, e soma isso, tá? Pega isso aqui, por exemplo, ó, e soma. Faz a soma, transforma aí para retangular e tal, faz a soma. Essa soma ela vai dar zero, tá? Zero de tudo, zero zero, zero, tá? Zero de fase, zero de amplitude, naturalmente, né? Não faz sentido ter alguma coisa se não tiver amplitude. E se você quiser um convencimento rápido, se você olhar para o gráfico, tá? Do sistema trifásico equilibrado, se você pegar isso aqui a qualquer instante, você vai ver que dá zero essa soma. Por exemplo, tem instantes que são mais intuitivos, né? Por exemplo, aqui, ó, você tem duas coisas iguais de mesmo tamanho e uma coisa maior, porém negativa. Então, como isso daqui é o dobro disso daqui, essas coisas vão se cancelar, tá? Isso vai acontecer para cá também, só que agora ó, é diferente. Você tem duas coisas negativas e uma coisa positiva maior. Isso vale para qualquer instante, tá? Então, a primeira coisa que aparece naquela expressão aqui, que aparentemente é grande, é o fato da soma de VAN mais VBN mais VCN indo para zero. A outra coisa que acontece é que se o sistema é todo equilibrado, essas impedâncias aqui vão ser todas iguais. Tá? Então, impedâncias das fontes, né, da fonte, impedâncias iguais. Impedância da linha de transmissão, né, do circuito, todas iguais. E, naturalmente, impedância da carga também, todas iguais. Então, tudo isso forma um sistema equilibrado. Tá? E isso vai resumir muito aquela equação. Tá? Então, aplicando essas situações aí a essa equação, a gente chega à conclusão de que a corrente de neutro, veja bem, a corrente de neutro para um circuito trifásico equilibrado, ela é zero, tá? Ela é zero. Bom, veja, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que o sistema trifásico equilibrado, ele pode funcionar ali com ou sem aquele condutor, mesmo no sistema em Y, tá? No sistema em delta, naturalmente, não tem como haver esse condutor. Então, essa é uma consequência principal, direta daquela análise. Uma outra consequência é que a gente pode obter as correntes avaliando as tensões sobre as impedâncias, né? As tensões sobre as impedâncias. E aí, veja só, como o sistema é todo equilibrado, essas tensões, né, essas correntes,
elas vão ter todas a mesma amplitude, tá? A única coisa que vai diferenciar uma fase da outra é justamente o valor de fase, né? Porque elas têm uma defasagem de 120 graus, tá? Elas têm uma defasagem de 120 graus. Então, com isso, eu posso fazer o seguinte, calcular corrente para uma fase, e se eu souber lá aquela sequência de fases, eu posso facilmente determinar tudo para a fase B e para a fase C, tá? Então, eu posso não utilizar esse circuito aqui complicado, grande, seja esse que o slide está mostrando, ou esse que eu desenhei, e posso resumir isso daqui pegando uma fase apenas, tá? Fazendo a análise para uma fase e depois deslocando o valor de fase para que eu obtenha correntes, tensões das outras fases do sistema trifásico, tá? Então, essa é a ideia, é assim que a gente vai trabalhar para resolver circuitos trifásicos. Então, o que a gente vai fazer, na verdade, é o que a gente chama de circuito monofásico equivalente. Veja, eu peguei aqui apenas uma fase. Então, coloquei um circuito de fase para o neutro, coloquei aqui todas as minhas impedâncias, tá? E aí isso virou um circuito comum, como aquele que a gente já vinha comentando, né? Tendo a tensão e as impedâncias, calculo a corrente por lei de Ohm, né? E aí eu posso ir aplicando as defasagens e obtendo IB, IC, né? E se eu quiser um valor de fase, eu posso jogar as relações de fase para linha, de linha para fase, e assim por diante, tá? Então, veja, esse circuito, ele não ocorre na verdade, né? Isso aqui é uma simplificação, tá? É um pedaço do que está acontecendo lá na realidade. Mas se a gente resolver isso, a gente consegue chegar lá na realidade a partir dos valores provenientes daqui, tá? Bom, então, dito isso, vamos fazer aqui uns dois exercícios, tá? Vamos fazer uns dois exercícios para a gente ter em mente essa aplicação, né? Começar a organizar todo esse raciocínio aí que a gente teve, começar a organizar todo esse raciocínio que a gente teve para aplicar, né? Responder perguntas, que aí é que a gente vai entender de fato do que a gente está falando, tá? Então, vamos lá, olha só. A primeira questão aqui é uma questão simples, apenas de relação, tá? Valores de linha, valores de fase, etc. Então, eu fiz algumas anotações aqui, mas eu vou apagar para a gente fazer essa daqui junto, tá? Então, vamos lá. Olha só, hein? O primeiro exemplo aqui trata do seguinte, né? Ele está dizendo, olha, uma tensão Vn em um circuito trifásico equilibrado é 240 com fase 30 graus, tá? VAN, né? Se a sequência de fases for positiva, qual será o valor de VBC? Então, vamos resolvendo esse primeiro caso aí, que seria a letra A. Bom, a primeira coisa que a gente tem que pensar é o seguinte, isso daqui é um valor de linha ou é um valor de fase? VAN, de uma fase para o neutro. Portanto, isso aqui é um valor de fase, né? E aí ele colocou ele aqui em 240 e com fase 30. Ah, mas tem problema colocar com fase 30? Não tinha que ser zero? Não, não tinha que ser zero. Veja, eu posso colocar isso aí em qualquer referência, né? Eu preciso manter a relação entre as fases, né? Então ele está falando aqui o seguinte, qual é o valor de VBC, né? Esse VBC, por sua vez,
é um valor de tensão entre fases, né? Entre fase B e fase C. Então, isso daqui já é uma tensão de linha, tá? Como é que a gente resolve isso daí? Ora, a forma mais simples de resolver isso é ir até um diagrama fasorial, tá? Não tem problema nenhum você buscar um diagrama fasorial. Então, se você pensar que a sua sequência de fases é positiva, né? Então você tem esse diagrama fasorial aqui, e aí ele está dizendo o seguinte: olha, esse é o cara que eu forneci, tá? Ele só está girado para cima, né? 30 graus. E ele quer saber esse cara aqui, né? Bom, o tamanho eu já sei, né? Porque a gente sabe que o tamanho desse cara aqui vai ser igual ao tamanho da fase, que é 240 multiplicado por raiz de 3. O módulo eu já sei. E a fase? Ora, se você parar para avaliar, isso daqui está quanto? 90 graus atrasado. Então, se você tem esse cara dado em 30, né? A fase, então, do que eu estou procurando vai ser menos 60 graus. E esse daqui, então, é o resultado e a resposta para essa questão, tá? Eu fiz um diagrama fasorial aqui que é interessante porque, veja, ele rodou um pouco, né? Ele colocou o VAN aqui assim, ó, em 30, né? Girou, tá? Ele girou. Eu posso fazer isso aí, não tem problema nenhum, tá? Não tem problema nenhum em fazer esse giro aí, tá? Nenhum. O fato é que as relações vão se manter. Então, veja, se esse cara está em 30 e esse daqui está 90 graus atrás, ele tem que ter uma fase de menos 60, tá? Então, a resposta aqui para a letra A seria qual? VBC igual a 240 que multiplica a raiz de 3 com fase menos 60 graus volts, tá? E para a letra B, né? A letra B pedia aqui uma sequência negativa, tá? Mas como a gente não vai avaliar muito isso agora, eu vou mudar ali um pouco e vou pedir uma sequência positiva, tá? Então, veja só, aqui ele fala, né, um sistema trifásico ligado em Y e tal, a tensão de fase, né, ele já falou, C é 450 com fase menos 25. Aí ele está falando, então, qual é o valor da tensão VAB, né? VAB também, naturalmente, é uma tensão de quê? De linha, né? E ele deu o quê? A tensão de fase. Então, isso daqui para ele, tensão de fase, né? É o VCN, tá? O que a gente faz? A mesma coisa, a gente busca um um fasorial, um diagrama unifilar na cabeça. Um fasorial, um diagrama fasorial, tá? Então, vou buscar o mesmo aqui que a gente fez anteriormente, tá? Vou apagar isso daqui para a gente ver melhor. E aí ele deu o quê? Bom, ele deu o VCN, tá? Ele deu o VCN e está querendo saber o VAB. Olha só, tá vendo aqui? Tá claro aqui o seguinte: se você tem, veja só, hein? Se você tem 120 graus daqui para cá, né? 120. E aqui você tem 30. Então, pessoal, logo aqui, naturalmente, você vai ter 90. E esse VAB, então, está atrasado, veja, porque está indo para o sentido horário, está atrasado do VCN também de 90 graus, tá? Então, vamos lá na resposta, né?
a fase desse cara vai ser assim, eu vou escrever assim, ó, VAB, tá? VAB, daqui a pouco eu vou colocar o módulo dele, mas a fase, ele está em menos 25, veja, menos 25, e aí menos 90, né? Isso vai dar quanto? Menos 115 graus. E qual é o valor da amplitude? Não muda, né? Eles têm o mesmo valor, então vai ser também 450, não muda com respeito ao de linha anterior, né? Então vai ser também aqui o quê? 450 raiz de 3, né? De onde é que veio 450? Daqui, porque era o valor de fase dele, tá? Então aqui temos o VBC e o VAB, tá? Algumas pessoas perguntam se pode colocar isso positivo, né? Pode, por exemplo, aqui 300 graus, pode, não tem problema. Mas é interessante usar de 0 a 180, então ficaria menos 60, menos 115, tá? Mais interessante fazer dessa forma aí. Bom, então aqui, esse primeiro exercício foi só uma análise para a gente fazer uma avaliação aqui do para a gente fazer uma avaliação aqui do diagrama fasorial, né? Para a gente entender aqui esse começo, tá? Agora, a gente já vai fazer de fato um exercício que propõe um circuito para a gente, e esse circuito a gente vai precisar de calcular tensões e correntes, tá? Então, vamos lá. Ele fala, né, tem um circuito trifásico equilibrado com as seguintes características, né? Então, ele está ligado em Y, como a gente já vinha estudando, né? E aqui ele fala o seguinte, olha, a tensão de linha na fonte, né? Ele já falou, VAB, dá 120 raiz de 3, e ele centrou essa tensão aqui na referência, tá? Então, ele falou assim, olha, a sequência de fases é positiva, né? E a impedância da linha de transmissão, veja, não é impedância de linha versus de carga, de fase, não existe isso, tá? É impedância na linha de transmissão. Essa diferença de valor de linha para valor de fase ocorre apenas para tensões e correntes, né? Então, a impedância ali do circuito, né, para vamos tirar essa dúvida daqui, 2 mais J3. E a impedância da carga em si, 28 mais J, 37. Aí, o que ele está pedindo aqui? Ele está pedindo o seguinte, olha, faça o equivalente monofásico para a fase A, calcula a corrente de linha para a fase A e calcula as tensões de linha na carga, todas, tá? Então, é isso que a gente vai buscar agora, tá? Então, vamos lá, desenhar o circuito equivalente monofásico. A gente vai ter que buscar o quê? A gente vai ter que buscar um circuito equivalente como esse, né? Porque o circuito original dele era quem? Este aqui, né? Só que a gente vai usar apenas uma fase, tá? Então, a gente busca um equivalente como esse daqui. Naquele caso, ele deu essa impedância, que é a impedância do circuito, essa que é a impedância da carga, e ele não falou nada a respeito de impedância de fonte. Então, a gente não considera, tá? A gente simplesmente não considera, né? Considera essa fonte aí ideal. Então, a gente vai desenhar um circuito como esse daqui. Agora, eu quero fazer um adendo aqui extremamente importante, tá? Veja, esse circuito, ele mostra a tensão VAN, ou seja, ele é monofásico. Se ele é monofásico, pessoal, a tensão que aparece aqui tem que ser uma tensão de fase, não pode ser uma tensão de linha, tá? A tensão de linha, lá no circuito real, tá? São tensões daqui para cá, e não do neutro para uma fase. Por que eu estou falando isso?
Eu estou falando isso porque no exercício foi fornecida uma tensão de linha. Então é preciso que eu ache uma tensão de fase correspondente, tá? É justamente essa que eu já anotei aqui. Ah, como é que eu sei? Bom, a tensão de linha é maior do que a tensão de fase em um fator raiz de 3. Então, tirei o fator raiz de 3 daqui, sobrou 120. A tensão de linha ela é adiantada da tensão de fase correspondente em 30 graus. Então, o meu VAN correspondente ao VAB, a fase eu vou tirar 30 daqui. Quanto é que é aqui? Zero. Então, aqui fica menos 30. Tá? Aqui fica menos 30. Então, esse é o valor da tensão de fase da fase A, volts. Né? Então, agora eu posso aqui desenhar o meu equivalente. Tá? Então, fonte da fase A, impedância do circuito de transmissão, impedância da carga. Né? Aqui eu coloquei essa referência N, né? Tanto faz, eu poderia voltar para cá ou deixar assim, mesmo ponto. Tá? E aqui, VAN na fonte, 120 menos 30 graus. Tá? E essa tensão aqui é a tensão de fase, porém na carga. Agora, eu posso calcular bastante coisa aqui, né? Posso calcular aqui, por exemplo, a corrente nesta fase A. Como ele é um sistema Y, essa corrente aqui eu vou chamar corrente de linha, né? Ou falar que a corrente de fase é igual à corrente de linha para o sistema em Y, né? Pessoal, como é que eu calculo essa corrente IA aqui? Bom, aí voltou ao conteúdo voltou ao conteúdo do começo do curso, porque você tem a tensão e você tem as impedâncias, ora, você aplica lei de Ohm. Então, a letra B, né, do exercício, ele pede justamente o cálculo dessa corrente. Tá? Então, a letra A era simplesmente o circuito equivalente monofásico. Agora, veja aquele papo da realidade versus o seu circuito, né? Ele te deu uma tensão de linha, mas você teve que colocar aqui uma tensão de fase, porque o seu circuito equivalente, ele é monofásico. Então, cuidado com essas relações, tá? Bom, letra B, então, é cálculo de corrente. Né? Vamos nos certificar aqui. Corrente de linha na fase A. Vamos lá. Lei de Ohm, tranquilamente, tensão sobre a impedância total que a fonte enxerga, né? 120 com fase menos 30 e a impedância total é o quem? Ó, já está feito para isso, né? 30 mais 40J, tá? Então, lei de Ohm, fasorialmente falando, corrente igual a tensão sobre a impedância total, né? Isso daqui está em coordenadas retangulares, passe para polar, faça essa divisão, e aí você vai achar que para a fase A, veja só, hein? Para a fase A corrente de linha, né, que é igual a de fase, porque o sistema está em Y, é 2,2 com fase em menos 83,13 amperes. Essa foi a questão da letra B, né? Agora, eu vou falar um pouco mais a respeito disso. Digamos que eu quisesse calcular as correntes da fase B e da fase C. Eu poderia? Claro que eu poderia. Por quê? Porque elas vão ter o mesmo módulo da corrente da fase A. Então, em termos de módulo, se você fosse pegar lá um multímetro e medir, né, um alicate amperímetro, que mede só o módulo, você vai achar 2,2 amperes. Mas e as fases?
Ora, o sistema não é equilibrado e não está em sequência positiva. Tudo que tem na fase B está menos 120 graus da fase A. Tudo que tem na fase C está mais 120 graus da fase A. Portanto, veja, se eu fizer menos 83,13 menos 120, vou chegar na corrente IB. Menos 83,13 mais 120, vou chegar na corrente IC. Isso ocorre para uma sequência que a gente chama de positiva, né? Ou sequência ABC. Tá? Ah, professor, e se a sequência fosse negativa? Ora, aqui você ia somar e aqui você ia diminuir. Por isso que eu não quero que a gente estude as duas. Né? Vamos nos concentrar na positiva, porque a outra é consequência. Tá? Então, veja como que avaliando só uma fase, né, a gente obteve valores da fase B e da fase C. Tá? Veja como isso daí é importante e interessante. Tá? Então, veja como as coisas estão ficando, veja como as coisas estão ficando um pouco menos complicadas, né? Então, muitas definições no início e tal, mas as coisas agora estão ficando um pouco menos complicadas, tá? Bom, vamos lá ver a outra pergunta, né? Que é a letra C. Calcular tensões na carga. Bom, aí tem uma questão bastante importante. Ele está pedindo tensões de linha, né, na carga. Vamos ao circuito real. Vamos visualizar o circuito real. Tensões de linha na carga são essas daqui, ó. AB, BC e CA. Tá? São essas três tensões aí que ele quer que a gente calcule. O detalhe, né? O detalhe é que no equivalente monofásico, a gente pode calcular isso aqui, ó, que é a tensão de fase na carga, tá? Mas através das relações que a gente já viu até agora, calculando ela, a gente vai poder achar as três que a gente tanto quer. Veja só. Ora, lá na carga, tá? Lá na carga, se eu multiplicar essa corrente por essa impedância, né, pela lei de Ohm, eu vou ter justamente essa tensão aqui na carga. Essa tensão na carga, então, veja, é a tensão de fase, tá? Vamos obter essa tensão e depois a gente obtém as tensões de linha lá que ele tanto pede. Então, bom, na carga, né, o que você vai ter aqui na carga? IA vezes Z da carga. Então, para a fase A, tá? Para a fase A, eu vou ter, então, 2,2 com fase menos 83, vezes a impedância apenas da carga, tá? 28 mais J37. Então, passando isso daqui para polar, para um cálculo mais simples, eu posso fazer essa multiplicação e chego a aproximadamente 111,4 graus com fase menos 30. Bom, isso é uma tensão de fase. Isso não é uma tensão de linha. Ele quer os valores de quem? Ele quer VAB, VBC e VCA. Como é que eu calculo aqui já de cara o VAB? Porque é a tensão de linha correspondente a VAN. Eu tenho que aumentar isso daqui em raiz de 3 e adiantar isso daqui em 30 graus, porque a tensão de linha está adiantada. Depois que eu obtiver VAB,
eu posso, através das relações de 120 graus, obter VBC e VCA. Tá? É uma possibilidade. Portanto, veja, ó, recapitulando, calculei isso daqui, né? Isso daqui é quem? Eu estou pegando daqui, ó. Ó, é isso aqui, ó. Esse cara é essa tensão aqui. Mas o que que ele quer, na verdade? Ele quer essas tensões aqui, ó. Ele quer essas, ó. Ó, entre fases, né? Ele quer entre fases. Bom, então vamos lá aplicar as relações, né? Vamos lá aplicar as relações. Bom, fazendo então o cálculo, ele quer VAB, VCA e VBC, tudo na carga. VAN, acabei de calcular aqui, né? Menos 30, né? Ou menos 30,3, é só uma aproximação, tá? Agora, o que que eu vou fazer? Calcular VAB. Ó, multipliquei por raiz de 3 o módulo e tirei 30 graus da fase. E o VBC? Mantive o mesmo módulo, pois também é tensão de linha. E agora, em relação a esse cara aqui, tirei 120 graus. Tá aí. E o VCA? Mantive o mesmo módulo e em relação ao primeiro, adicionei 120 graus. Então, foi 120,3. Tá? Então, eu tenho aí essas três tensões de linha, tá? É porque eu fiz um cálculo aqui bem aproximado, que deu menos 30. Depois fiz um cálculo um pouco melhor, que deu uma fase de menos 30,3. Isso para tensão de fase na carga, tá? E aí, posso considerar ou um ou outro, né? Então, você vai ter essas situações aqui. Portanto, olha lá, ó. Para eu achar o AB, eu peguei o AN e multipliquei por raiz de 3. E somei com a fase do AN 30 graus. Deu isso aqui. E depois, fiz o quê? Para o CA e para o BC. Usei as relações dos 120 graus. Tá? As amplitudes, né, os módulos aqui são os mesmos. Tá? Então, com isso, veja bem, com isso, a gente fez o quê? A gente saiu de um circuito trifásico, tá? Grande, como esse daqui. Então, a gente veio de um circuito desse daqui. Isso é a abstração já da ligação de um motor a uma linha de transmissão, né? Uma linha de distribuição, melhor dizendo. Que ele é YY, análogo à nossa análise inicial. Abstraiu um pouco mais e pegou aqui uma fase apenas, como se tivesse pego um terço desse circuito. Tá? Calculou a partir desse equivalente monofásico aí uma série de parâmetros e através das relações entre as fases e entre valores de fase e valores de linha, a gente obteve todos os parâmetros de tensão e de corrente para esse circuito aí. Tá? Então, essa foi a ideia. Tá? Bom, esse circuito ele foi avaliado num sistema YY, né? Então, a verdade é que há naturalmente outras configurações, tá? Há naturalmente outras configurações. A gente viu que poderia haver Y delta, delta Y, delta delta, etc. Né?
Quando você parte de um delta-delta, né, você tem tensão de linha com tensão de linha. Né? O Y tem essa análise aí que a gente fez. Um circuito de interesse, porque mistura as duas coisas e traz uma certa dificuldade, é um Y delta. Tá? Então imagine um circuito como esse, em que você tem lá na fonte um Y e lá na carga um delta. Tá? Ou eventualmente ainda um circuito análogo, mas que a fonte é em delta e a carga é em Y. Tá? Então, como que a gente faz para resolver um circuito como esse? Né? É isso que a gente vai ver na próxima aula. Tá? Então, é justamente essa análise que a gente vai fazer na próxima aula. Já adianto aqui que o caminho seria transformar este delta em um y, através daquelas relações de transformação delta y que a gente viu no começo do curso. Tá? Mas esse papo aqui eu vou deixar para a próxima aula. Então a gente vai tratar desse circuito, vai fazer um exercício a respeito, né, acerca desse circuito aqui. A gente vai então falar sobre potência em sistemas trifásicos e aí o nosso conteúdo de trifásicos ele termina, tá? Com isso a gente vai partir para os transformadores. Então a gente vai começar a falar de máquina elétrica, né? Depois motores, geradores e assim por diante, tá? Pessoal, então é isso. Obrigado pela companhia aí, tá? E aí, na próxima aula, a gente fala sobre o término de circuitos trifásicos, tá certo? Falou, gente. Tchau, tchau.